Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso canal Alguma Dúvida. A ideia é sempre trazer temas de interesse, temas atuais, temas de direito penal, processo penal, para conversar com você. Lembra, se você gostar, dá um like, divulga, espalha. A ideia é realmente espalhar essa conversa, espalhar informação e discussão. Joia? Bom, hoje a gente vai falar sobre a duração máxima da medida de segurança. Sabe que esse é um tema super importante e é interessante percebê-lo aí na sequência, acompanhá-lo na sequência do tempo. Quando eu estudei na faculdade, o que prevalecia era, mas largamente pacífico, né? Que a medida de segurança não tinha prazo máximo. A medida de segurança poderia ser eterna. Por quê? Porque a medida de segurança era vista ainda, né, pelo menos na academia e em regra nos tribunais, como algo bom. A ideia é que a medida de segurança não era um mal, era um bem para o sentenciado, né? A pena pune, castiga, suplicia. A medida de segurança trata, cuida, ampara, manda o sujeito para um hospital, para um tratamento, que é uma coisa boa. E o bem não tem limite. O mal tem que ter limite. O mal da pena tem que ter limite. Mas o bem não. Aí eu me lembro, né, do pessoal argumentando. Gustavo, se você fica gripado, quanto tempo você se trata? Até melhorar. Se você quebra a perna, quanto tempo você cuida? Até melhorar. Sujeito que está, não é, perigoso em razão da doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, nós vamos tratá-lo até que ele melhore, até que ele deixe de ter periculosidade, até que esteja cessada a periculosidade. Se isso for eterno, que seja eterno. Se durar 40 anos, que dure 40 anos. Né? Pois é, esse era o raciocínio que dominava sobre a medida de segurança e por isso ela não tinha prazo máximo. Né? Pois é, só que a medida de segurança, não, ela não é um bem. Ela é uma privação de direitos em razão da prática de um injusto penal. E ela é uma privação de direitos que muitas vezes é tão ou mais martirizante, supliciante do que a própria pena. Quando você para imaginar que muitas vezes o sujeito submetido à medida de segurança nem bem compreende o que está fazendo ali, nem bem entende o porquê que ele é olhado e tratado, não é? Com tamanho desdém, descaso, desprezo. Por que aquela rede de contatos que ele tinha, os familiares, não é? Já não estão por perto, não dão mais atenção para ele, nem entende isso. Não é? E é evidente que quando você tem um estabelecimento penal, um estabelecimento ainda que psiquiátrico, mas penal, todos que estão ali em volta trabalham com o estigma penal, trabalham com o desvalor, né, com a carga negativa que a imputação do crime traz. É aquela ideia, se você entra num hospital comum, olha, aqui tem uma pessoa com tal moléstia, aqui tem uma pessoa com tal problema de saúde. Eu me lembro quando visitei um hospital psiquiátrico, hospital de custódia psiquiátrica, e o diretor nos acompanhou e ele identificava as pessoas e os grupos não pelo transtorno mental, não pela doença, mas pelo crime. Olha, aquele ali, ó, é homicídio, aquele ali, ó, é roubo, aquele ali, ó, aqueles ali, tudo do tráfico, aquele ali, ó, poxa, o crime é tão marcante que mesmo um sujeito absolvido e submetido à medida de segurança continua sendo estigmatizado, marcado pelo crime. É assim, tá? Então, não, a medida de segurança não é um bem. A medida de segurança não é uma coisa boa para o sentenciado. É uma privação de direitos em razão da prática do injusto penal. Então, ela tem que ter limite, ela tem que ser limitada. Bom, e como é que se construiu esse limite? Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Bom, primeiro, o primeiro limite veio lá no começo dos anos 2000 com
Supremo. Então, o Supremo definiu, e na época o máximo de cumprimento da pena era 30 anos, o Supremo definiu que se a pena não poderia superar 30 anos, a medida de segurança também não. Tá? Por se tratar de uma restrição de direitos em razão da prática de um injusto penal. Então, se a pena não pode ir acima de 30, se não se torna pena de caráter perpétuo, medida de segurança também não, porque senão seria uma privação de direitos de caráter perpétuo. Ah, mas não é pena, é medida de segurança. Chame do que quiser. Chame de laranjinha, chame de hora. Se você está privando direitos em razão da prática do injusto, isso tem que ter limite. Isso tem que ter limite. Aliás, essa ideia de que nenhum efeito pela prática de um crime anterior pode ser perpétuo é algo que, infelizmente, parece que se perdeu hoje na nossa cultura jurídica. Vide o próprio Supremo Tribunal Federal, que, em um retrocesso incrível, acabou permitindo, não é, que os maus antecedentes sejam considerados eternamente. Um julgamento extremamente infeliz relatado pelo ministro Barroso, não é? Que parece que não dá tanta importância para essa ideia, que é uma ideia essencial na nossa Constituição. É desumano um efeito penal de caráter perpétuo. É desumano que a medida de segurança possa ser perpétua, assim como a pena não pode ser perpétua. E, aproveitando aqui para desabafar, é desumano que os maus antecedentes possam ser perpétuos também. Bom, o Supremo já retrocedeu e entendeu que os maus antecedentes podem ser perpétuos. A medida de segurança, esse retrocesso ainda não aconteceu, vamos tentar batalhar para que não aconteça. Então, o Supremo lá atrás já determinou, já definiu que a medida de segurança não poderia superar os 30 ou 40 anos, o máximo de cumprimento da pena, por analogia em bonam partem. Tá? Ah, bom, quando veio essa decisão, já foi um grande choque. Por quê? Porque você tinha muitos sentenciados submetidos a medidas de segurança com mais de 30 anos já, e eles tiveram que ser imediatamente liberados. A sanção, a medida de segurança foi extinta. E aí a primeira pergunta que veio foi: ok, nós extinguimos a medida de segurança, mas e agora? O que é que se faz com essas pessoas que muitas delas tinham dependência institucional? Depois de 30 anos internadas, elas já não tinham mais a autonomia, né? A internação havia degradado de tal forma a saúde mental dessas pessoas que elas não teriam condição de uma vida autônoma em liberdade. Bom, nesse caso, o que há de se fazer é extinguir a medida de segurança enquanto sanção penal e garantir a essas pessoas o direito à saúde. O direito à saúde e à saúde mental, mas aí fora do mundo penal. Não é? Apenas resgatando a dignidade dessas pessoas via aparato de saúde mental, aí sim com apoio, amparo, longe das luzes penais. Bom, foi isso então que se resolveu lá no começo dos anos 2000, quando o Supremo determinou que, assim como a pena não pode superar 30, hoje 40 anos, a medida de segurança também não poderia superar 30 ou 40 anos. Certo? Certo. Ainda assim, havia um descompasso evidente quando você sancionava um imputável e um inimputável. Vamos dar um exemplo. Imagine que dois jovens de 19 anos ingressam num supermercado, uma loja de eletrônicos, vai? E eles subtraem um AirPod, né? Que é uma coisa pequena e caríssima. Eu até hoje não me conformo com o preço disso. Subtraem lá um AirPod. Tá bom. Ora, o imputável vai responder por furto em concurso de pessoas, pena de 2 a 8 anos. E o inimputável? Ele seria absolvido impropriamente e poderia receber uma medida de segurança de até 30 ou 40 anos. Isso não faz sentido. Se o crime furto, se o injusto furto permite a restrição de direitos enquanto pena até 8, furto qualificado pelo concurso de pessoas, até 8, porque medida de segurança por um fato equivalente poderia chegar a 30 ou hoje 40 anos. Aí você deixa de estar sancionando o sujeito pelo que ele
fez e passa a sancioná-lo pelo que ele é, por ser quem é. Olha, você pelo furto recebe de 2 a 8. Você pelo furto recebe até 30 ou 40. Né? Mas por que eu até 30 ou 40? Não, aí já não é mais pelo que você fez, é porque você é inimputável, é por ser quem é. Isso é direito penal do autor, isso é sancionar as pessoas por quem elas são e não pelo que elas fazem, o que é algo incompatível com o direito penal de um Estado democrático, que é incompatível com a perspectiva de proteção à dignidade da pessoa humana. Você não pode sancionar as pessoas por quem elas são. Você vai sancionar o sujeito a mais porque ele tem doença mental. Você vai sancionar o sujeito a mais pela sua origem, pela cor de sua pele, pelo credo que ele professa, pelo. E aí? Tá? Não pode, as pessoas não podem ser sancionadas a mais por quem elas são. Tá? Bom, então, com base nisso, o STJ fez muito bem ao editar a súmula 527. O que é que disse o STJ na súmula 527? Que o tempo de duração da medida de segurança não pode ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado. Como assim? Está? Se o sujeito praticou furto qualificado, pena de 2 a 8, quanto tempo ele pode ficar em medida de segurança? No máximo 8. Se ele praticou um roubo simples, 4 a 10, quanto tempo ele pode ficar em medida de segurança? 10, que é o prazo máximo em abstrato da pena prevista para o crime. Pronto, então também vai ser a duração máxima da medida de segurança para quem praticar aquele injusto. Joia? Com isso, você diminui a diferença de privação de direitos do inimputável para o imputável. Com isso, você diminui essa carga de direito penal do autor que pesa sobre aquele submetido à medida de segurança. Fez muito bem o STJ com a súmula 527, ela é uma súmula que é ordinariamente cumprida, né? Tem ainda algo a avançar. Acredito que a gente pode ir mais longe, a gente pode, por exemplo, né, nesse caso que eu acabei de falar, dois jovens, um pegou 2 anos de reclusão, o outro pode receber até 8 de medida de segurança, porque a pena máxima prevista para o furto qualificado é 8. Bom, quem sabe no futuro a gente não consegue até mesmo fazer uma equiparação verdadeira, pegar e falar, olha, se o imputável recebeu no máximo 2, nesse caso concreto, medida de segurança também deve se limitar a esses mesmos 2, para que a gente realmente repudie qualquer resquício de direito penal do autor. Mas a súmula do STJ já vai muito bem e já foi um imenso avanço perto do que nós tínhamos como cenário de tratamento na medida de segurança. Tá? Tá. Normal seria até parar por aqui, mas tem um detalhe que eu ainda quero conversar com você. Qual? É o caso da superveniência de doença mental durante o cumprimento da pena. Oi? Superveniência de doença mental durante o cumprimento da pena. Então você imagine que o sujeito está cumprindo pena e ele surta, tá? Ele é acometido de um transtorno mental. E agora, o que fazer? Bom, depende. Depende do quê? Se o transtorno for passageiro, se foi só um surtinho, ele será tratado durante o cumprimento da pena como qualquer outro problema de saúde. Se ele quebrar o braço, ele será tratado durante o cumprimento da pena. Se ele tiver uma pneumonia, ele vai ser tratado durante o cumprimento da pena. Se ele tiver um surto momentâneo, ele será tratado durante o cumprimento da pena. Não com um ortopedista, não com um pneumo, e sim com um médico psiquiatra. Mas muitas vezes o transtorno é perene, ele não é agudo, ele é perene, ele é crônico, né? Ele é duradouro, com características de permanência. Nesse caso, em que o sujeito é acometido, né, de uma doença mental durante o cumprimento da pena e há esse prognóstico de perenidade, uma doença mental com características de duradoura, tá? A pena deve ser convertida em medida de segurança. A pena, nesse caso, será convertida em medida de segurança. E
quanto tempo pode durar essa medida de segurança que resulta da conversão da pena em medida de segurança pela superveniência de doença mental. Bom, nesse caso, para que o Estado não possa abusar do seu poder de restringir direitos, de sancionar, o limite da medida de segurança será o que restava de pena a cumprir. Será o que restava de pena a cumprir. Então vamos lá, ó. Se durante o cumprimento da pena supervém doença mental, se for passageira, deve ser tratada durante o cumprimento da pena. Se for perene, duradoura, deve ser convertida em medida de segurança nos termos do artigo 183 da LEP. Nesse caso, a medida de segurança não pode superar o que restava de pena a cumprir. Eu sempre conto um casinho aqui para ilustrar, que é um caso real, de uma moça, a Maria. Ela foi presa por roubo e ela estava presa, né? E aí veio o relatório do delegado, que era responsável pelo lugar da custódia, e ele, muito indignado também com a situação, relatou assim, falou, olha, aqui é uma cadeia pública de inclusão, era para ser uma cadeia apenas de triagem, as pessoas deviam chegar aqui, a gente faria triagem, elas seriam encaminhadas para o correto estabelecimento penitenciário. Mas por falta de vagas, as pessoas estão cumprindo pena aqui. Mas percebam, isso é só uma cadeia de triagem. Então tem duas celas, 2x, um na frente do outro, um pequeno corredor, pequenas janelinhas em que às vezes bate sol, só que não tem pátio, não tem lugar para nada tal. Bom, as celas têm capacidade para 6 presas. Nós temos aqui quase 50. Né? A dona Maria era para ter ficado aqui 24 horas. Ela está aqui há 5 anos. Né? Pois bem, ela surtou, pegou a roupa, pôs fogo, jogou no corredor. O que eu faço com ela? Tá? Pois bem, veio, né, aos autos de execução esse relatório, aí o MP pegou e pediu para instaurar o incidente de insanidade. Podia ser passageiro. De repente você deixa a Dona Maria ver a luz do sol, que ela não conseguia ver direito há 5 anos. De repente você deixa ela tomar um banho decente, porque é evidente que a instalação hidráulica não dava conta do banho de todas as presas, uma alimentação decente, uma escova de dente, um absorvente, de repente ela conseguiria recuperar a sua saúde, serenidade mental. Não foi o que aconteceu. Ela realmente surtou, ela realmente enlouqueceu, tá? Puxa vida, né? Quem diria que com tratamento disso a pessoa enlouquece? Ela enlouqueceu. Então a pena foi convertida em medida de segurança. Aí eu te pergunto, ela foi condenada a 8 anos. Ela já tinha ficado 5 cumprindo pena. Converteu a pena em medida. Quanto tempo ela pode ficar ainda em medida? 3. Passados 3 anos, tem que extinguir a medida. Se ela ainda precisar de cuidados de saúde mental, que sejam providenciados. Mas a medida de segurança acabou. A sanção penal acabou. Joia? Joia! Não é totalmente pacífico, mas é muito, muito, muito majoritário que, nesse caso da conversão, a medida não pode superar o que restava de pena a cumprir. Tá legal? Porque senão, gente, o Estado ia começar a converter penas em medida de segurança quando elas estivessem perto do final, para conseguir alongar o tempo de custódia, para conseguir manter o sujeito custodiado, manter o sujeito enclausurado por mais tempo. Então, para evitar que se buscasse converter pena em medida, para alongar o tempo de custódia, alongar o tempo de opressão, veio essa ideia de que a medida de segurança que resulta da conversão da pena em medida pela superveniência de doença mental não pode superar o que restava de pena a cumprir. Tá joia? Tá joia. Não era isso. Eu fico ao dispor para qualquer dúvida, qualquer comentário. Manda aqui no canal. Prazer conseguir aí estreitar o contato com você. Foi construtiva aí a informação sobre o prazo máximo da medida de segurança? Dá um like, divulga, essa é a ideia do canal. Beijo para vocês. Até a próxima.